Muriel Costa, residente do programa de software embarcado do Embarcatec. Hoje, o Datalogger com cartão SD e o giroscópio. Basicamente, eu já coloquei aqui, já tirei o cartão da placa e coloquei aqui na máquina. Coloquei o arquivo CSV da planilha no mesmo local na raiz onde está o meu arquivo de gráfico. Então ele tem que estar na raiz. Caso não esteja, é só alterar aqui e inserir o caminho. Mas no meu caso ele já está, ele já busca sempre na raiz. Rodando o comando Python 3 e o nome do arquivo Python, ele vai buscar o arquivo na raiz ali e ele vai achar. Então basicamente o que a gente tem aqui no CSV é uma série temporal a cada 100 milissegundos. Ele manda as informações do acelerômetro, os 3 eixos, e o giroscópio, os 3 eixos, X, Y e Z. Aqui ele plota em forma visual, de gráfico mesmo, o acelerômetro, os 3 eixos, e o giroscópio, X, Y e Z, 3 eixos também. Partindo um pouco para a demonstração agora, eu vou estar resetando aqui a placa. Deixa eu focar, pressione A para trocar a tela, então eu vou passar aqui a tela, B para montar o cartão SD, B para formatar, começar a gravar os dados, e aqui a última tela é de fato em tempo real o cartão. Então o do lado esquerdo mostra a aceleração, e do lado direito o giroscópio. Vou tentar acertar aqui exatamente no centro. Aqui, ó. Então essa foi a demonstração. Eu vou estar mostrando agora um pouco do código. O código do Datalogger, eu vou focar um pouco mais no menu principal, mas basicamente ele começa aqui declarando as variáveis, né, iniciando o LED, né, então o RGB ele inicia, seta como saída, ele seta o buzzer, o canal, o PWM, ele inicia os GPIOs dos botões que vai ser usado, e ele habilita a interrupção nesses botões, tanto o joystick quanto o botão A e B. Depois ele habilita o I2C, ele faz isso pro display e também pro sensor acelerômetro e giroscópio. E aí ele atualiza a tela. Então basicamente aqui embaixo a gente já começa na parte lógica do fluxo do programa. Então nesse loop ele vai perguntar se o cartão está montado, para poder mostrar a cor do LED específica da montagem. Então se ele tiver montado ele mostra o verde, se não o vermelho. E aqui ele tem uma flag para saber se está montado ou não o cartão. E basicamente a gente tem aqui no fluxo que se a tela for A5, que é a tela de mostrar de fato o sensor em tempo real, ele vai ficar lendo o sensor, né, se for a tela 5, ele lê a todo momento e atualiza a tela. Basicamente é esse o fluxo. Então, atrelado a isso também, a gente tem aqui algumas outras funções que eu vou estar mostrando. Essa aqui é a função de interrupção dos botões, né? Então, se for o botão A, ele vai trocando de tela, basicamente é isso que o botão A faz. E se caso seja o botão B, ele vê qual tela ele está. Se é a opção de formatar o cartão, ele seta a flag para true.
Se for de montar o cartão, ele seta também. E se for de começar a gravar os dados, ele seta também para true. Então ele fica analisando qual tela que eu tô. Se for a 2, se ele apertou o botão B na 2, é porque ele quer montar ou desmontar o cartão. Se ele apertou o botão B na tela 3, é porque ele está querendo formatar. Se ele apertou o botão B na 4, é porque ele quer começar a gravar os dados. Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem a função de armazenamento de fato dos dados no cartão SD. Então ele vai usando bastante a função printf com a buferização dos dados que ele quer gravar e vai fazendo o envio dos dados. E aqui é a função que ele atualiza a tela. Vou mostrar um pouquinho. Deixa eu ir para o início dela. É uma função bem grande. Então, basicamente, ele vai começar plotando alguns retângulos na tela. E aqui uma lógica, um if, que basicamente ele vai verificando. Eu estou na tela 1, se a flag é 1, então ele vai mostrar as informações que é da tela 1. Então, o sistema está pronto. Se o sistema já estiver carregado, ele mostra. Pressione A para mudar de tela. Se estiver na tela 2, ele vai mostrar as coisas referentes da tela 2, que é a montagem do cartão. Se tiver montado, ele mostra a string montada, se não, ele pede para montar, fala que é para apertar B, enfim. Já está terminando os 7 minutos e basicamente foi essa a ideia principal do projeto. Então a gente tem algumas funçõezinhas aqui de liga e desliga o alarme, o buzzer, LED, então essas são funções um pouco menos importantes para o funcionamento. Mas a lógica primária do projeto é basicamente essa. Então toda a questão de chamar o cartão SD, a gente está usando a biblioteca. E aqui a gente tem o programinha em Python que basicamente ele chama o NumPy e o Matplotlib para plotar as informações do arquivo CSV.